A tempestade do século atinge o solo da Jamaica com ventos que estão chegando a 300 km por hora. Enquanto isso, a Venezuela rompe o acordo com Trinidad e Tobago e prende agentes da CIA que estariam praticando um ataque de bandeira falsa para justificar um conflito aí sim direto entre Estados Unidos e Venezuela. Vai lembrar que o Trump garante que não só na Venezuela, mas também em Argentina e Equador, mostra como os Estados Unidos estão conquistando a América do Sul. Enquanto isso, representantes brasileiros e norte-americanos se reúnem pela primeira vez e dois setores estão sendo considerados estratégicos para o sucesso de um acordo comercial. Dois setores, inclusive, bastante polêmicos, que podem comprometer a soberania digital do Brasil. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Zelensky, que alega que vai precisar de mais uns 2 ou 3 anos para conseguir, de apoio da Europa, para conseguir derrotar os russos, enquanto a inteligência russa percebe militares que já estão na fronteira, franceses, que vão entrar no território ucraniano para combater as tropas de Vladimir Putin. Finalmente teremos a Europa entrando num conflito direto com os russos. Falar um pouquinho também, galera, sobre o míssil mais tecnológico, mais avançado, com propulsão nuclear, que aparentemente não é apenas papo dos russos, entender como isso pode comprometer a segurança, inclusive dos Estados Unidos, enquanto Trump e Sanai Takaichi, atual primeira-ministra japonesa, fazem um acordo super estratégico que reforça a aliança entre Estados Unidos e Japão, mas com algumas falas polêmicas. Para finalizar, pessoal, temos também Benjamin Netanyahu ordenando ataques poderosos contra a faixa de Gaza, dando muito possivelmente fim ao cessar-fogo na região. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Cardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que você tá em risco. Sim, nesse momento existem pessoas de má fé que querem ter acesso às suas informações pessoais e profissionais, não para coisas exatamente legítimas e boas para você. Para garantir a sua segurança nesse mundo digital, eu recomendo fortemente que você tenha acesso ao melhor VPN do Brasil, que é o VPN do Surfshark. O VPN ele permite uma espécie de proteção, camadas extras de proteção para você fazer a sua transferência de dados, por exemplo. Eu hoje me sinto muito mais seguro de acessar uma rede social, fazer uma transferência bancária, trocar ali informações entre diferentes celulares e equipamentos, porque o VPN ele vai criando uma criptografia, toda uma decodificação especial, mudando, por exemplo, constantemente o seu IP, para a sua proteção, além de várias outras usabilidades. Por exemplo, com VPN, eu consigo mudar a minha geolocalização, já que existem uma série de servidores diferentes em vários países diferentes, para ter acesso a promoções e conteúdos exclusivos. Quero, por exemplo, ver, um filme, uma série que não tem no Brasil. Eu mudo ali no VPN a minha geolocalização, me coloco, por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos e tenho acesso a conteúdos exclusivos que só saíram nos Estados Unidos. Ou, por exemplo, fazer uma viagem. Sabia, né, que preço de passagem, hotel, avião, por exemplo, tudo isso muda de acordo com a sua geolocalização e o equipamento que você está utilizando. Com o VPN você consegue mudar a sua localização e ter acesso a descontos e promoções exclusivaças. Cara, de verdade, é só benefício, tá? Eu uso VPN e recomendo demais para você o do Surfshark. Professor, mas é muito caro, só que... Cara, de verdade, o VPN do Surfshark, ele é extremamente barato. Com o meu cupom Ricardo, você tem acesso, além de tudo, a 4 meses extras, e o Surfshark, ele permite que você compartilhe a sua conta com vários equipamentos diferentes, celular, notebook, videogame e tal, e até com outras pessoas. Se você somar para garantir a sua proteção, vai ficar mais barato que uma balinha, tá? Não tem motivo para você não ter acesso ao melhor VPN do Brasil. Então, link na descrição, cupom Ricardo, e tem acesso ao VPN do Surfshark para sua segurança. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a gente tem, nesse momento, tocando o solo da Jamaica e podendo atingir outros países, inclusive Cuba e outros países do Caribe, o furacão Melissa, conhecido como a tempestade do século, que está atingindo velocidades próximas de 300 km por hora, é um furacão de categoria 5. Cara, não é uma aula de climatologia aqui, né? Mas inclusive tem aqui no canal aula completinha, como se forma um furacão. Mas bem resumidamente, a gente fala de um superaquecimento do oceano. Esse oceano superaquecido aquece a atmosfera que está acima dele, formando um centro de baixa pressão atmosférica, uma zona de convergência de ventos. Esses ventos, eles acabam se locomovendo no sentido cíclico e como o ar quente é um ar leve, tende a subir. Só que quando esse ar está subindo, não é só o vento que é o problema, mas sim, imagina, um super ciclone
transformando em um super centro de baixa pressão, com esse ar ascendente jogando um monte de umidade para as camadas superiores da atmosfera. Além do vento, a questão das tempestades, a questão da chuva. Lembrando que, então, para ter esse furacão, tem que ter um superaquecimento das águas, e como a gente fala, né, de mudanças climáticas, a tendência de aumento da temperatura média dos oceanos, é natural que, num futuro, a gente tenha cada vez mais incidência desse fenômeno. Ah, entendi, então quer dizer que essa é a prova contundente do aquecimento global? Cara, não, né? Não é assim que a gente estuda climatologia. Até porque esse fenômeno, esse furacão, ele é o mais forte que já foi registrado nos últimos 174 anos. Pra gente, eu sei que parece uma coisa super absurda, né? Nossa, professor, 174 anos. Para a história evolutiva do planeta, a gente está falando de 4,6 bilhões de anos. Claro que não é desde sempre, né, que existem furacões, oceanos e tal. Mas 174 anos para a vida humana, menos de 1 milésimo de segundos. Então é pouco tempo. Claro que pode ter sido um fenômeno natural, pode ter sido natural agravado pelos seres humanos, mas assim, climatologia, a gente estuda a partir de evidências, né? Se aconteceu esse furacão agora e a gente percebe um padrão de repetição desse furacão cada vez mais constante, aí sim pode ser um indicativo de mudanças climáticas. Pois bem, galera, esse furacão, ele está afetando a Jamaica nesse momento. A ideia é que ele afete cerca de 1,5 milhões de pessoas, ou seja, metade da população do país. E o próprio líder, ele falou que não existe infraestrutura hoje capaz de lidar com o furacão nível 5. Agora é tentar minimizar os impactos e acelerar a velocidade de recuperação. Lembrando que o trajeto natural dele é fazer como se fosse uma espécie de circunferência no sentido horário no hemisfério norte, e por isso talvez não afete os Estados Unidos, porque a trajetória ela vai ser um pouco mais fechada do que passar pelo território americano. Mas, de fato, cara, a região do Mar do Golfo é uma região superaquecida no período de final do verão, comecinho ali do outono, então é natural que essa seja a época da formação dos furacões na região. Além disso, galera, tivemos também a Venezuela anunciando que está suspendendo o acordo de gás que sustenta parte da infraestrutura energética com Trinidad e Tobago. A Trinidad e Tobago é um território que fica cerca ali, galera, pouco mais de 10 quilômetros, né, do litoral da Venezuela e que vem abrigando nesse momento exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos. Inclusive com o destroyer USS Gravely na região. A gente sabe que já existe o porta-aviões Gerald Ford, que foi anunciado pelos Estados Unidos, que sairia da sua posição inicial para ir em direção à Venezuela. Nesse momento que eu gravo para vocês, ele está atravessando a região. Saiu ali da Croácia, né? Já está na região do Mediterrâneo. A previsão é que ele chegue no território da Venezuela por volta da segunda-feira. Uma série de exercícios, bombardeiros. A tendência é que a gente tenha, claro, algum tipo de incursão militar. Vale lembrar, galera, que a gente teve hoje, inclusive, o próprio Diosdado Cabello, que é o ministro do interior da Venezuela, alegando que a Venezuela conseguiu aniquilar um ataque de bandeira falsa que seria praticado contra o seu destroyer. Para quem não sabe, né, um ataque de bandeira falsa é quando o país ele se ataca para acusar o inimigo e justificar algum tipo de ação mais contundente. O que, segundo a Venezuela, os americanos estavam fazendo é que existia um grupo ligado à CIA que ia atacar o SOS Gravely e colocaria a culpa no Nicolás Maduro. A Venezuela conseguiu destrinchar, conseguiu prender 4 pessoas que seriam responsáveis por esse ataque para impedir esse ataque de bandeira falsa, que seria o pretexto, o motivo para a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Claro, de novo, os americanos negam essa informação e a gente parte para a guerra híbrida, onde a guerra não é somente no campo de batalha, mas também no campo da comunicação. Perceba então, galera, que cada vez mais a gente tem uma atuação forte dos Estados Unidos na América Latina. Eu trouxe para vocês que o Santiago Peña hoje, do Paraguai, é um grande aliado. A gente pega a Colômbia, países que se mobilizam contra o Trump, né, como a Colômbia, como a própria Venezuela, vêm sendo confrontados pelo governo Trump, enquanto governos mais alinhados, seja o Equador, que vai realizar um plebiscito para a instalação de bases militares no território, seja o Milei, que venceu, não o Milei, né, mas o seu partido, tem uma vitória muito contundente no processo eleitoral da Argentina, consolidando que o parlamento vai ser muito mais pró-Milei dessa vez, mas também tem um acordo excelente com os Estados Unidos, e o próprio Trump garantiu isso. Não sei exatamente, né, se foi um deslize, enfim, mas saíram das suas palavras, hein? Eu, ou nós aqui, americanos, estamos conseguindo, sim, um forte controle na América do Sul, e em muitos sentidos, inclusive no fato que não queremos as suas drogas.
Ah, professor, ele está falando só que ele está impedindo que o tráfico de drogas aconteça na América do Sul. Será, galera? Ele falou que conseguiu controle em muitos sentidos. Inclusive na questão das drogas, mas não somente na questão das drogas. É claro que isso mostra uma tendência dos Estados Unidos, até pelas falas do Pete Hegseth, quando esteve no Panamá, alegando que quer que a América Latina seja o quintal dos Estados Unidos. Eu trouxe para vocês que a indicação do Marco Rubio como secretário de Estado não é à toa. Ele tem uma ligação muito forte com o combate à esquerda latino-americana e os Estados Unidos estão sim colocando a América Latina como a sua prioridade. Só que depois ele dá uma declaração um pouco difusa, o Trump, né? Falei assim, pô, que legal, então o Milley venceu, você falou que ia continuar com as ajudas se o partido do Milley vencesse o processo eleitoral. E aí, vai continuar com a ajuda? Vai fazer o swap cambial, comprar os títulos? Veremos se vai acontecer. Mas claro, né, cara, para manter o governo do Milley, acho que a tendência, né, é que os americanos sim resgatem ou ajudem a resgatar a economia da Argentina. Além disso, a gente vai ter também o início da discussão, não exatamente entre Trump e Lula, mas dos técnicos, das pessoas técnicas que vão tentar reduzir as tarifas que os Estados Unidos colocam contra o Brasil. Já trouxe para vocês que a impressão do Itamaraty é que o Trump ele precisa sair vitorioso do processo. Se ele voltasse atrás das tarifas sem algum tipo de conquista, muito possivelmente, pô, mas como assim? O Trump voltou atrás por causa do Lula? Ou por causa do Brasil? O Brasil fez, né, um país, mega país como os Estados Unidos, voltarem atrás das nossas tarifas, porque estava preocupado com a inflação do café, com a inflação da carne, de outros setores? Então, algumas conquistas vão ter que ser feitas. Já existem dados relacionados ao Brasil, não exatamente nas questões políticas, redes sociais, mas nas questões comerciais. Ter que voltar atrás na tarifa de 18% que a gente aplica contra o etanol dos Estados Unidos. É um setor que o Brasil é muito protecionista para proteger os nossos produtores locais. A gente sabe que os Estados Unidos acabaram de finalizar, vou contar para vocês, né? Um acordo de terras raras com o Japão. Isso porque o Japão nem é um país que tem tantas terras raras, né? Mas a ideia é que o Japão ajude a tecnificar, a investir no processamento de terras raras para depender menos dos chineses. E se a gente fala, pessoal, de reservas, eu acho que está muito claro que o Brasil, excetuando a China, é a principal opção dos Estados Unidos. Então é óbvio que, além de alguns protecionismos, as terras raras vão ter que entrar em algum tipo de acordo. E eu diria que existe um outro ponto estratégico que o Brasil pode sim colaborar demais, que são os chamados data centers. Para quem não sabe, galera, data centers são espécies de instalações físicas que abrigam servidores, equipamentos, tudo para fazer o processamento, a armazenagem e a distribuição de dados. Esses data centers hoje, até porque as principais empresas de tecnologia de armazenagem de dados estão localizadas nos países desenvolvidos, também ficam nos Estados Unidos. A grande questão é que essa armazenagem de dados, ela exige hardwares, softwares de alta tecnologia que exigem um comprometimento, o uso da energia do país muito alto e também muito uso de água. Eu diria, galera, que os data centers, eles são muito estratégicos, porque hoje, não é fala minha, né? Os dados, eles são o petróleo do século XXI. Claro que você ter armazenagem de dados não necessariamente significa que você vai ter acesso a esses dados, mas países, empresas que têm o dado das pessoas conseguem manipulação de comportamentos de consumo. Então, por exemplo, vou lançar um curso, por exemplo. Cara, não faz sentido eu colocar meu curso, sei lá, na propaganda da novela das 8 ali, né? Por quê? Porque existem muitas pessoas que talvez não estejam interessadas em geografia ou em geopolítica. Agora, se eu faço, por exemplo, o lançamento de um curso e eu vejo ali, contato o Google, a Meta, qualquer tipo de empresa que saiba quais são os seus padrões de comportamento, aonde que você mora, qual tipo de produto você consome, que página você curte, se você segue meu conteúdo, se não segue, qual outro conteúdo você segue, eu consigo escolher, poxa, quais são as pessoas que estão interessadas em ouvir falar sobre geopolítica de maneira mais profunda. E aí eu faço uma propaganda voltada somente para você. Cara, olha a riqueza, olha o quanto que isso é importante para as empresas, como elas conseguem lucrar em cima disso. Não é minha fala também de novo, né? Mas, nossa, professor, que interessante. As redes sociais, elas são gratuitas. Um serviço tão legal, né? Como que a gente usa de maneira gratuita? Se você não está pagando pelo serviço, é porque muito possivelmente o produto, ele é você. A partir dos seus dados e a partir de propagandas que as pessoas colocam para você. Assim que as redes sociais ganham dinheiro, claro, né? Agora, imagina isso sendo utilizado para manipulação política. E sim, cara, a gente teve um caso, eu trouxe para vocês também esse ano, do Calin Georgescu, um candidato da Romênia,
que ele contava com pouco mais de 2, 3% dos votos no período de pesquisa eleitoral e ele teve mais de 30% no primeiro turno. As eleições foram anuladas, porque supostamente a China teria, com a sua rede das dancinhas, né, sabe, a rede vizinha aqui, teria impulsionado o conteúdo dele, falado melhor dele do que de outros candidatos. Quem garante que os americanos também não fariam isso? Cara, o Elon Musk estava fazendo live com a Alice Weidel, com o Nigel Farage na Europa no começo do ano. Ele era o representante do Estado americano e controlava a principal rede social que fala sobre política. Quem garante que ele não podia impulsionar alguns conteúdos em detrimento de outros? Tudo isso com base em dados. A questão é que, como eu falei, consome muita energia, consome muita água e exige recursos estratégicos. Hoje nós temos alguns países, como por exemplo a Irlanda. A República da Irlanda, né? A Irlanda entre aspas do Sul. 20% de toda a energia já está sendo gasto com data centers e eles falam que até 2030 não vão aceitar mais nenhum tipo de data center. Quando a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, em estados como, por exemplo, a Califórnia, existem filas de 3 anos já para a construção de novos data centers pelo uso de energia e pelo uso de água. Então, você precisa de espaços que sirvam para armazenagem desses dados. E o Brasil, ele pode ser muito bom nisso, porque nós temos uma grande quantidade de potencial energético. Convenhamos, cara, que grande parte é energia limpa, inclusive, ou limpa no sentido que não gera gases de efeito estufa, né? Seja energia eólica, seja energia solar, seja energia de hidrelétricas. Enfim, né? O Brasil ele tem um potencial energético legal e o que não falta é água, né? Aqui no Brasil, principalmente próximo do litoral, para a gente conseguir resfriar todos esses sistemas. O Brasil está sendo visto como um potencial para recebimento desses data centers. Claro que as críticas estão que os data centers não necessariamente geram tantos empregos, então o tipo de investimento que não vai gerar muito emprego e vai comprometer bastante o uso de energia, bastante o uso de água, mas em compensação, claro que isso pode ser usado como moeda de troca. Tanto que o Brasil ele acabou de lançar a medida provisória do Redata, que significa atrair investimentos ali para o setor. Segundo a própria medida provisória, os incentivos fiscais eles vão ser feitos para receber esses data centers em troca de pesquisa e desenvolvimento, visando fortalecer toda a cadeia digital do Brasil. A ideia, segundo o nosso governo, é transformar o Brasil em um exportador de inteligência, pesquisa e inovação. Ou seja, nesse momento de boom de inteligência artificial, que os data centers estão sendo cada vez mais requisitados, o Brasil tem água, tem energia e tem espaço para receber esses data centers. Claro, é uma moeda de troca. Os americanos querem espaço? Não querem gastar a energia deles? Tem que oferecer para a gente também. Transferência de tecnologia, transferência de propriedade intelectual. Enfim, galera, não sei como que vai ser, mas o próprio Alckmin garantiu, que é o nosso vice-presidente, que os data centers vão sim estar envolvidos nesse processo de negociações, além possivelmente das terras raras e também de algumas tarifas praticadas. Acha que é uma boa, galera, o Brasil negociar para receber esses data centers? Claro, né, significando aí troca de tecnologia? Para vocês terem uma noção, quando você pede para uma IA produzir um vídeo de 6 segundos, ela gasta a mesma quantidade de energia para carregar 8 celulares ou 2 laptops, né, notebooks, completamente. Os Estados Unidos hoje, eles são os maiores produtores de hardwares. Olha a troca que a gente pode fazer, inclusive para esses sistemas de data centers. Pode ser uma moeda de troca interessante para o Brasil. E lembrando que o Brasil, ele está com alguns sintomas até interessantes. A gente produz bastante energia solar, bastante energia eólica. Falta para a gente capacidade de transmissão. Então a gente pode incluir a localização desses data centers, até aproveitando esse excedente energético em algumas regiões do nosso país. Pode ser, claro, estratégico. Você apoia? Deixa aí nos comentários. Além disso, cara, tivemos também Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, garantindo que vai precisar de um pouquinho mais de tempo para combater os russos. Fala que, penso eu, preocupou bastante ali os europeus. O Zelensky falou que a Rússia não está disposta a acabar com a guerra, então não tem motivos para negociar com Putin nesse momento, e que ele vai precisar, segundo as suas estimativas, de recursos durante mais 2 ou 3 anos. Vocês estão entendendo, galera, que isso é praticamente dobrar o tempo de conflito? A gente está indo para o 4º ano, né? Vamos colocar aí 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses ali, 7 meses de conflito. Mais 3 anos, mais o dobro de tempo sustentando essa guerra, acho eu que não era essa a expectativa dos europeus, muito menos dos Estados Unidos. E a inteligência da Rússia
investigou e soltou essa informação com o próprio Peskov, que é o porta-voz do governo Putin, comunicando que os franceses estão colocando militares na Ucrânia. Na verdade, não exatamente o exército oficial francês, mas sim a legião estrangeira, né, que seria mandada para o território. Estimam cerca de 2.000 militares em um símbolo que seria utilizado pelo Macron para reforço, para aumento da sua popularidade. A gente sabe que ele não conseguia nem colocar um primeiro-ministro. Hoje, a Marine Le Pen é a grande favorita no próximo processo eleitoral. A gente tem a própria família Macron, né, a Brigitte Macron, por exemplo, que é a esposa do Macron. Tá até com problemas psicológicos por conta das acusações, que ela seria homem, enfim, né? Isso foi dito pela própria filha da Brigitte Macron. Então, aumento de grave popularidade Teve a questão, por exemplo, do roubo das joias do Louvre, embora não seja o Macron que estivesse lá fazendo a segurança, claro, né? Mas demonstra uma fragilidade, porque o próprio Louvre, ele é um símbolo da resistência, do ímpeto cultural aí dos franceses. Então, isso abala a popularidade. A França estaria disposta a usar a Ucrânia como um símbolo de que os franceses podem sim ser fortes militarmente. Segundo as informações do Serviço de Inteligência da Rússia, já existem 2.000 militares posicionados na fronteira entre Ucrânia e Polônia. Além disso, galera, tivemos também notícias bem relevantes sobre o míssil Burevestnik, que, para quem não sabe, é o míssil que o Putin garantiu. É o míssil indefensável. Ele sobrevoou, galera, durante quase mais de 10 horas, inclusive, e ele percorreu um espaço de dezenas de milhares de quilômetros. Quando ele disse, né, que é um míssil indefensável, por quê? A grande capacidade que ele tem não é exatamente a sua velocidade, mas por ser um míssil de propulsão nuclear, que pode carregar ogivas nucleares, ele tem uma autonomia muito grande. Então a velocidade talvez não seja o seu forte, mas a sua autonomia e a sua capacidade de desviar de sistemas de defesa o tornam indefensável. E a gente teve informações de pesquisadores chineses que têm um convênio forte hoje com a Rússia, claro, identificando que não é que ele pode ficar dezenas de horas, ele pode ficar um mês, segundo as investigações, dando o caráter, né, do quanto que a China ou a Rússia podem se aproveitar disso em um futuro próximo. Vai lembrar, galera, que o Trump garantiu que os americanos não precisam de mísseis que sobrevoem 14.000 quilômetros, porque os americanos têm submarinos nucleares posicionados na fronteira, ou pelo menos no litoral ali próximo dos russos. Além disso, hoje tivemos também o Trump fazendo uma reunião super importante com Sanai Takaichi, atual primeira-ministra japonesa. Eu diria, galera, que assim, lembra que a Sanai Takaichi, ela se mostra como uma conservadora, ela está se chamando de a Dama de Ferro japonesa, e um dos pontos que ela criticava o Shigeru Ishiba, o seu antecessor, foi um acordo, entre aspas, humilhante que o Japão teve que submeter em relação aos Estados Unidos. Aparentemente, esse acordo não foi desfeito. Foi dito pelo próprio Trump que os investimentos na casa de 550 bilhões de dólares, eles vão continuar, tá? Não vai ter nenhum tipo de recuo em relação a esses investimentos. A ideia, inclusive, é que os japoneses comecem a comprar milho, comecem a comprar carro, comecem a comprar arroz, tudo ali dos Estados Unidos. Então, vejo isso já com uma certa volta atrás, né, da Sanai Takaichi. O Trump, ele garantiu que Japão e Estados Unidos, eles são históricos aliados e eles vão cooperar em todos os setores. O Trump falou que ele adora os japoneses. Ele até cometeu uma certa gafe, vamos colocar assim, né? Ele estava ali se referindo e falou assim, não, olha, tem que ter certeza, vocês sabem, né? Que Estados Unidos e Japão tiveram um pequeno conflito. Mas depois desse evento, nossas nações são grandes aliados. Professor, qual foi o pequeno conflito que Japão e Estados Unidos tiveram? Um pequeno conflito, só 2 bombas atômicas, né? Hiroshima e Nagasaki. Quero convencer um pequeno conflito, né? Inclusive, tiveram críticas do Japão quando foi feita homenagem, né? Quando foi feito um simbolismo pelos 80 anos da bomba de Hiroshima e Nagasaki, que eles não citaram os Estados Unidos, evitando se comprometer. O Japão, de fato, quando foi atacado, né, com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, pouco tempo depois, já estava recebendo dinheiro do Plano Colombo, o financiamento dos Estados Unidos para a recuperação não só do território japonês, mas de outros países asiáticos. Além disso, foi firmado também um acordo de minerais terras raras. Segundo Trump, a ideia é cooperar para acelerar o desenvolvimento de mercadorias, de mercados diversificados, líquidos e justos de terras raras e minerais críticos. Professor, mas o Japão, ele é rico em minerais críticos? Não é, mas o Japão é rico em tecnologia. Então a ideia é fazer uma cooperação no sentido tecnológico para melhorar a capacidade de processamento dos minerais. Porque, como eu já trouxe para vocês,
Reservas de terras raras, o mundo tem. E a China, claro que é o que mais tem, mas tem no Brasil, tem no Vietnã, tem na Austrália, que acabou de fechar um acordo de minerais também. O problema é a capacidade de processamento, que alguns minerais, a China quase que monopoliza o negócio. E isso preocupa os Estados Unidos. Então a cooperação vai ser no sentido de desenvolvimento de tecnologia de processamento desses minerais. E para finalizar, pessoal, notícia também importante e lamentável, que é a questão do conflito na faixa de Gaza. Israel, alegando que o Hamas violou o cessar-fogo, anunciou ataques pesados contra o território. Não foi dito explicitamente pelo Benjamin Netanyahu ou pelas forças israelenses qual foi o acordo que o Hamas violou. Mas a gente teve ontem, por exemplo, Israel divulgando que uma das devoluções de restos mortais que o Hamas fez é de um corpo que já tinha sido recuperado. Ou seja, o Hamas ele armazenou parte do corpo da pessoa para devolver como se fosse um novo sequestrado ali, né? Um corpo ali, né? De um sequestrado que estava sendo devolvido para as forças israelenses. Professor, foi isso que causou? Sinceramente, não sei. É a segunda vez que há violação do cessar-fogo. O Hamas reclamou dessa postura, alegando que Israel está violando o cessar-fogo de maneira unilateral, mas é fato que os ataques eles vão continuar, muito possivelmente aí no futuro próximo. E, como eu disse, né, o cessar-fogo em Gaza ele é altamente instável. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.